Meu nome é Leandro Nery, sou idealizador e criador do Claramente Pirrica. Bem-vindo ao canal, o canal que traz educação financeira para você e toda a sua família. Vamos analisar hoje um fundo imobiliário que eu particularmente comecei a investir há pouco tempo e estou gostando bastante do fundo, mas principalmente, embora a gente não possa se apegar emocionalmente ao fundo, eu tenho, de certa forma, um apego a este fundo porque ele tem um ativo que é do meu estado natal, né? O estado do Acre. Para quem não sabe, eu sou acreano, nascido em Rio Branco, no Acre, e esse fundo imobiliário ele tem um dos ativos lá. Antes de falar mais especificamente sobre o fundo, vamos entender mais ou menos como é que sai a rentabilidade de fundo. Você vê que, por exemplo, um fundo imobiliário que tenha só lajes corporativas, ele recebe praticamente 100% da sua receita a partir do aluguel das lajes. Mas isso não acontece com um fundo de shoppings. Os fundos de shoppings, eles têm uma taxa de adesão para os lojistas, que é chamado de luva, que o lojista paga à administração um valor para poder entrar no shopping, para poder abrir uma loja. Outro negócio que participa da receita do fundo é o estacionamento. Então você vê que tem muitos fundos que o estacionamento é bem caro. Outro negócio que pode impactar na receita do shopping é chamado mall media, que é aquelas propagandas que a gente vê nas escadas rolantes, ou as propagandas dentro do shopping, na área externa das lojas. Aquilo ali tudo é gerado receita para a administração, receita para o fundo, para o dono do shopping. Outro ponto que um shopping pode ter um lucro é a taxa de fundo de promoção. É uma taxa recolhida dos lojistas para que o shopping possa fazer promoções, distribuir prêmios ou simplesmente fazer uma propaganda trazendo cada vez mais visitantes ao shopping. E olha só, quem diria, né? O quinto ponto que influencia a receita do shopping é aluguel. Quem diria? Nossa! Vamos conhecer então um pouco mais sobre o fundo HSML 11. E vamos ver como esse fundo ele é, conhecer melhor esse fundo e verificar o último relatório gerencial do fundo. Bom, eu estou aqui na página do fundo, vamos buscar aqui algumas informações sobre o fundo. Você vê aqui, por exemplo, vamos ver a visão geral do fundo, depois a gente vai ver um pouco sobre o portfólio. Ele é conhecido, ele é negociado na bolsa com esse ticker aqui, HSML11. Ele tem mais de 15 milhões de cotas e ele investe prioritariamente em shopping centers. Vamos ver aqui o que eles dizem que é com vantagem competitiva. Uma das vantagens é a gestão ativa. A maioria dos fundos imobiliários eles têm gestão ativa e isso é muito importante porque começa a negociar melhor os ativos e verificar onde tem as maiores necessidades e onde pode ser melhorado. Outra vantagem que eu vejo aqui é a governança, né? Porque esse fundo imobiliário ele faz questão de ter mais de 50% do imóvel, de participar de mais de 50%, portanto, tendo poder de decisão sobre o futuro do imóvel, sobre os rumos que o imóvel pode tomar para gerar cada vez mais receita. Bom, vamos ver então aqui o portfólio, que é o que interessa para a gente, né? Então vamos conhecer melhor o portfólio. Esse fundo ele tem 5 shoppings, são o Shopping Granja Viana, Shopping Osasco, o Shopping Pátio Maceió, o Metrô Tucuruvi e o Via Verde Shopping. Eu vou começar aqui pelo Granja Viana. Você vê que é um shopping que está localizado em Cotia, de São Paulo. Ele tem 1.199 vagas de estacionamento. Você viu por que é importante saber que o estacionamento também gera receita para o shopping? Porque a quantidade de vagas influencia também na receita. Tem 160 lojas, ou seja, se você compra a cota de um fundo desse, você está participando de 5 shoppings e do aluguel de mais de 800 lojas. Então você está bem diversificado. Se você conhece o Shopping Granja Viana, comenta aqui o que você acha desse shopping, se você já visitou e viu como é que são as condições desse shopping. Eu, infelizmente, nunca cheguei a visitar o Shopping Granja Viana. O outro shopping é o Super Shopping Osasco. Ele é localizado, claro, em Osasco, em São Paulo. Tem 2.800 vagas de estacionamento, 155 lojas. Acho que o Pátio Maceió, ele é um dos maiores shoppings que tem na cidade de Maceió. Ele tem 2.058 vagas de estacionamento, 151 lojas, tem uma grande quantidade de âncoras, isso aí diminui um pouquinho a receita do shopping, mas pode ser estratégico. Um ponto interessante é que esse shopping aqui está sendo planejado uma expansão, porque por incrível que pareça, esse shopping está 100% ocupado, todas as lojas estão ocupadas e isso com certeza tem gerado grande
expectativa da expansão desse shopping, da expansão também da área bruta alocável desse shopping. Então, vamos ficar atento porque o investimento para expandir esse shopping pode ser considerado pequeno em vista do que ele pode dar de retorno para os cotistas. O shopping Metrô Tucuruvi, ele tem 2.000 vagas de estacionamento, 225 lojas e tem um ponto interessante. Esse shopping ele fica localizado, ele fica conectado à estação Tucuruvi e a 2 terminais de ônibus. Então o fluxo de pessoas é muito grande, o que gera uma receita muito maior para o fundo. Apesar de ter bastante âncoras, como eu já disse, isso pode ser considerado estratégico, porque a partir de um momento a administração pode diminuir essas lojas, fatiar cada vez mais e alugar, aumentando assim a receita, e isso pode gerar uma receita maior no futuro. Então vamos ficar atento para isso. Esse shopping Metrô Tucuruvi, ele tem uma concessão de 35 anos, então o fundo ele vai ficar aproximadamente a 2055 com a concessão desse shopping, mas se a gente considerar a perpetuidade, é provável que isso aí fique bem diluído nas operações do fundo imobiliário com o tempo. E, por fim, esse aqui é o Via Verde Shopping, ele tem 1.200 vagas de estacionamento, 109 lojas, é um shopping pequeno, é um shopping realmente muito pequeno, mas ele tem representado uma boa parte, a gente vai ver isso, ou boa parte da receita desse fundo imobiliário. Tem algumas coisas que eu posso observar dele, porque nesse shopping eu já fui. Ele é o único shopping da cidade de Rio Branco. Outro ponto interessante é que esse shopping ele possui as únicas 5 salas de cinema da capital, Rio Branco. O que gera um fluxo maior de pessoas, principalmente quando, infelizmente, nesse ano passado de 2020 não teve, mas gera um fluxo maior de pessoas. E a gente vê que tem uma grande movimentação no cinema e na praça de alimentação. Outra coisa interessante é o seguinte, Rio Branco faz muito calor. Eu sei, eu morei lá, eu sou de lá, é minha cidade natal. Rio Branco faz muito calor. E eu, muitas vezes, no momento que eu não iria para o shopping, eu não aguentava ficar em casa, e eu pegava um Uber, um transporte, e ia até o shopping e passava a tarde lá por causa do calor. E aí, claro, acabava consumindo alguma coisa na praça de alimentação, andando, comprando alguma coisa que necessitava lá no shopping. E você vê que até esse fator, para quem conhece, você vê que eu conheço a cidade, eu sei muito bem das necessidades da cidade. Você vê que até esse fator influencia. O calor demasiado, ele pode ajudar o shopping nesse sentido. E outra coisa é que Rio Branco, ele sofre, ou pelo menos sofria, faz mais de um ano que eu não vou lá, ele sofria muito com a falta de energia elétrica. Isso era frequente, todo mês faltava 2, 3, 4 vezes, e por um longo período de tempo, 3, 4, 5 horas, dependendo do bairro que você estava. E era nesses momentos que a gente não tinha ventilador em casa, não tinha ar-condicionado, não tinha nada, sem energia elétrica, vamos para o shopping. Vamos analisar então alguns dados aqui sobre o fundo. O fundo, a cota dele custa R$ 95,90. Ele teve uma variação muito grande nesse último ano, mas ele ainda está abaixo do valor patrimonial. O valor patrimonial é de R$ 97,95. Portanto, ele está custando aqui R$ 99,90. Ele está com 0,98 PVP e está abaixo do valor patrimonial. Olha só a quantidade de cotistas que ele tem. Ele tem mais de 101 mil cotistas. Ele distribuiu 50 centavos no último rendimento, o que representa 0,53% de rendimento. E ele sempre, um fato interessante sobre ele é que, mesmo com a pandemia, todo mês ele distribuiu rendimentos. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui no relatório gerencial. Nós já falamos aqui sobre algumas informações. Tem uma informação importante, é que o valor de mercado desse fundo imobiliário está quase em 1,5 bilhões de reais. Um valor de mercado alto, um patrimônio líquido alto, uma boa liquidez diária e também uma quantidade boa de cotistas, mais de 100 mil cotistas, que garante uma liquidez para o papel, para o fundo imobiliário. Você vê aqui um pouco mais sobre o portfólio, você vê que ele tem uma participação de mais de 50% em cada um dos shoppings e também cada shopping ele tem mais de 85% de ocupação, alguns chegando a 100%. Esse daqui chegou a praticamente 100% de ocupação, o que é muito bom, o que é impressionante, apesar da crise que nós estamos vivendo. Você vê que a gente tem aqui uma diversificação regional, temos shopping no norte, nordeste e sudeste, o que é muito bom porque sai desse grande eixo aqui, que é o sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, o que
diversifica melhor o nosso investimento. Os indicadores aqui também são importantes. Você vê que, por exemplo, 97,6% do patrimônio líquido ele já está alocado em imóveis, ou seja, com os shoppings que temos. Com relação à receita, você vê que 68% da receita vem com aluguel mínimo, 17% vem com estacionamento, 11% com mall e mídia, lembra que eu já falei o que é isso, e 4% vem com a porcentagem das receitas das lojas. Então é isso, gente. A gente vê que é realmente um bom fundo, tem muito para crescer, é um fundo relativamente novo. Ele já alcançou valores impressionantes para um fundo tão novo. Eu, pessoalmente, acho, é a minha opinião, isso não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, mas a minha opinião é que esse fundo imobiliário ele vai crescer bastante, vai se tornar um grande fundo no futuro, e já está se tornando, né, com mais de 100 mil cotistas, é um dos maiores fundos que a gente tem, e com grande participação, principalmente participando do IFIX. Então é isso, gente. Meu objetivo aqui é trazer informação, trazer cada vez mais informação para você sobre os fundos imobiliários, sobre ações, investimentos de maneira geral. E eu peço para você, se você não é inscrito, se inscreve aí. A gente vai trazer muita informação boa, muita informação importante. Compartilhe esse vídeo, dá o joinha. E é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu. Falou.